Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. É com muita alegria que retorno aqui a esta casa. A Marlene sempre nos pregando sustos. Quando ela me apresentava, ela falava, o Eduardo esteve aqui conosco durante muitos anos. Ainda bem que ela parou por aí, não disse quantos anos, né? Mas foi durante um pequeno espaço de tempo, da qual eu sempre costumo dizer que um aprendiz, como eu me considero, sempre precisa retornar de tempo em tempo no seu berço, na casa onde tudo aprendeu. Esta casa para mim representa o berço do conhecimento da doutrina espírita. Não fosse por esta casa, certamente eu não teria conseguido alçar voos como a Marlene assim o mencionou. Então eu sou sempre grato e é com muita alegria que eu retorno aqui a esta casa. Hoje o tema que nós propusemos a falar é sobre as potências da nossa alma. Falar da nossa alma, falar das potências dela, primeiramente é importante nós termos em mente como que se constitui este homem que aqui está, como que cada um de nós se constitui. Somos trino, na realidade somos três em um. Somos um espírito, que é o mais importante de todos, mas também temos dois corpos. Um corpo físico, que é esse visível, que nós conseguimos nos ver aqui enquanto encarnados, e temos um outro corpo, um corpo espiritual, chamado de perispírito, que é quem faz essa união do meu espírito com esse corpo físico. O meu espírito, então, ele se manifesta por esse corpo físico, graças a esse corpo espiritual, que é o perispírito. Somos trino. Dentro desse trino existe o uno, que é o mais importante, que é o espírito. Ele nasce simples e ignorante, como a doutrina espírita nos esclarece, mas ele nasce cheio de potências. Na realidade, é como se nós observássemos a semente e uma árvore. A semente é a potência. A árvore é o ato final dessa potência. Nós, enquanto espírito, somos potência. Temos dentro de nós algumas sementes mais importantes, outras não menos importantes, mas nós vamos falar de apenas algumas delas, que julgamos as mais importantes, que nós precisamos então de alguma forma, nesse desenrolar da nossa encarnação, no nosso desenvolvimento, ir desabrochando essas sementes, para tornar o quê? Tornar essa árvore. Fomos criados pelo nosso Pai Criador, e para Ele retornaremos sim, enquanto uma potência formada naquela condição de um espírito angelical, um espírito superior. Para tanto, há de se ter uma educação. Existem duas coisas importantes na nossa caminhada quando estamos aqui encarnados. Uma delas é zelar por esses dois corpos que nós falamos. Precisamos zelar pelo nosso corpo físico, foi um empréstimo que Deus nos concedeu, e precisamos zelar pelo nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Não fosse ele, eu não conseguiria me manifestar por esse corpo. Então eu tenho que zelar por esses dois corpos, mas eu tenho que também educar o meu espírito. E como educar esse espírito? Como fazer esse espírito crescer, evoluir? A educação se dá pelo desenvolvimento dessas potências que eu me referi. Hoje nós vamos falar de 5 potências, ou 5 sementinhas, que cada um dos nossos espíritos possui. Vamos falar da vontade, vamos falar da consciência, vamos falar do livre-arbítrio, vamos falar do nosso pensamento, e por fim vamos falar da potência mais importante, que é o amor. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas potências, de como nós podemos desenvolvê-las.
Não é fácil, não é simples. Evidentemente, fosse fácil, com uma única encarnação estaria tudo resolvido. E nós sabemos que não é fácil, é um aprendizado, é de encarnação em encarnação que nós vamos crescendo, evoluindo gradativamente. Vamos desabrochando essas potencialidades que a nossa alma assim o possui. Vontade, eu me referi a ela como sendo uma potência importante, e ela o é. Vontade nos arremete àquela frase: querer é poder. Uma frase conhecidíssima, mas que está associada à vontade. Essa semente chamada vontade é algo que depende exclusivamente de nós. Precisamos ter vontade. Se nós não tivermos vontade, nada vai acontecer. As coisas não acontecem se eu não tiver uma iniciativa. Tem uma história interessante de um judeu, e ele conta como que foi a sua vivência no campo de concentração, e nós sabemos através da história que sofreram muito, foram muito penalizados nos campos de concentração, mas esse judeu em especial, ele diz que ele tinha uma vontade de fazer com que aquelas pessoas que geravam sofrimento ao seu corpo físico não conseguissem se apoderar da sua mente. E portanto ele sobreviveu ao campo de concentração, a todas aquelas atrocidades, graças à sua vontade. A vontade de viver dele era maior do que qualquer coisa naquele momento. Ele tinha a vontade de não permitir que tomassem conta da sua mente. Olha que coisa interessante. Portanto, poderiam judiar, fazer o que for do seu corpo físico, mas jamais se apoderariam da sua mente. Isso por uma vontade. Ou seja, a partir dessa situação, dessa pessoa, começamos a conhecer o que é ser proativo. Tem dois tipos de pessoa: tem a pessoa reativa e a pessoa proativa. A reativa, o próprio nome diz, ela tem a vontade por reação, ela reage na medida que as coisas estão bem no seu lar, então ela tem uma reação positiva. As coisas não vão bem no seu lar, ela tem uma reação negativa, ela altera a sua reação. As coisas não vão bem no ambiente de trabalho, lógico, ela tem uma reação negativa, e assim sucessivamente. É uma pessoa que reage pelos seus sentimentos. Quando as coisas estão favoráveis, ela reage positivamente. Quando não estão favoráveis, se ela estivesse num campo de concentração, nas mãos dos nazistas, certamente ela se entregaria. Por quê? Porque ela não colocaria em prática toda a sua proatividade. Ela é reativa. O proativo, ao contrário, ele não reage. O proativo não marca data, o reativo marca data. A maioria de nós somos reativos, marcamos data. Nós, a partir de segunda-feira, que é hoje, segunda-feira, a partir de segunda-feira eu vou fazer um regime sem igual. Normalmente é de segunda que a gente começa, porque teve o final de semana, abusou um pouquinho mais, mas na segunda, isso que é ser reativo. Final do ano, a maioria de nós é reativo no final do ano, nós fazemos promessas. A partir do próximo ano, então isso é uma reação. Então a partir de janeiro, tudo vai mudar na minha vida. A partir das minhas férias, tudo vai mudar. A partir do novo emprego que eu consegui, as coisas vão mudar. Enfim, eu ajo reativamente e não coloco em prova a minha vontade verdadeira. A minha vontade verdadeira, ela tem que ser proativa. Eu tenho que me antecipar, eu tenho que estar sempre à frente, eu tenho que desejar, eu tenho que querer. Querer é poder, então eu tenho que querer. Jesus nos disse: pedi e obtereis, buscai e achareis. Buscai e achareis. Ele está pedindo o quê? Para que nós sejamos proativos e não reativos. É isso que Jesus nos dizia. Isso do ponto de vista dessa sementinha, a semente da vontade.